Então vamos à pauta número 3, o STF e o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou na quinta-feira a favor da chamada regulamentação, que entenda-se como censura, das redes sociais. Já há maioria para a corte para rever ou derrubar totalmente o artigo 19. O placar está 7-1. O Moraes defendeu que as empresas de tecnologia devem ser responsabilizadas por postagens publicadas pelos usuários. Ele se juntou ao Toffoli e ao Fux e votou pela revogação da exigência de ordem judicial para a remoção de qualquer conteúdo. Durante a apresentação do voto, Moraes criticou a instrumentalização das redes sociais e disse que as Big Techs não são transparentes. Essa instrumentalização, ela é potencializada porque hoje ninguém também tem nenhuma dúvida que esse meio de comunicação não é neutro, não é imparcial, não é transparente, não há transparência na utilização dos algoritmos. Esses meios de comunicação, as Big Techs, têm, com todo o direito a ter, tem ideologia política, tem crença religiosa, aqueles que dominam. Não há nenhum problema nisso. Só que não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais. Se eles têm lado, têm ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos. Em rápida consideração, durante a sessão de quarta, o Luiz Roberto Barroso deixou escapar que o caso trata, sim, de censura. Criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte, ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. O Moraes ficou preocupado quando percebeu que escapou. O Flávio Dino também quer a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Durante o voto, o ministro disse que liberdade regulada é a única liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. Liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários, que devemos, como tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade, a liberdade regulada, que é a única verdadeira liberdade. E o Gilmar Mendes, ele fez uma confissão e em nome da corte, ao defender uma entidade regulatória, o ministro disse que todos os magistrados do Supremo são admiradores do regime chinês. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Não é desse ditador, é de um ditador anterior, né? Vamos ver o comentário gravado pelo Rodrigo Constantino sobre a análise do Supremo sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que comentar? Primeiro, a confusão histórica dele. Não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato. E ele atribuiu isso a Xi Jinping.
e não a Deng Xiaoping. Teve que ser corrigido, nesse caso, pelo iluministro Pavão Supremo, o Barroso. Mas não era apenas uma defesa do pragmatismo chinês. Era uma eulogia, era uma defesa do regime chinês, porque ele disse, somos todos chineses hoje, no que diz respeito à censura. Ou seja, o STF não esconde que defende o regime comunista do Partido Comunista Chinês, que há 72 anos controla com mão de ferro e muita opressão e perseguição o país que de liberdade individual não tem absolutamente nada. Vamos lembrar do que aconteceu na Praça Tiananmen, na Praça Celestial da Paz, em 1989. Né? Passaram por cima do povo. Isso é que esse regime que ainda tem campo de concentração para uigures, para minorias, campo de reeducação, em pleno século XXI, prega. E o Gilmar Mendes não tem nenhum pudor em admitir que é a inspiração do nosso STF. Depois você fala que é um regime comunista no Brasil e recebe como argumento, como resposta, os risos de deboche do Alexandre de Moraes e companhia, do próprio Barroso. Né? Isso porque tem o Flávio Dino, comunista assumido, no STF, para orgulho do Lula, que o indicou. O Brasil caminha a passos largos em direção a um regime totalitário e não esconde mais de ninguém, nem dos tucanos envergonhados, o que almeja, o que pretende. O julgamento será retomado na sessão de 25 de junho, com os votos dos ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia. E, Ana, como disse Constantino, temos todos os motivos para muita preocupação e precisamos reunir forças para resistir a isso que está por vir. Exatamente, Lacombe. Nós precisamos, até conversava com alguns amigos ontem, porque ontem foi aniversário de 250 anos do Exército Americano, um exército que foi formado antes da Declaração de Independência. A declaração veio em 1776, o Exército George Washington criou em 1775. E a gente tem que sempre buscar inspiração em algum lugar, porque é aquela coisa que os americanos falam, né? Buckle up, apertem os cintos, porque nós vamos precisar de muita coragem, de muita resiliência. Não dá para a gente desistir, né? A nossa geração foi premiada nesse ponto nas páginas da humanidade para que lutássemos contra esse regime totalitário que está estabelecido no Brasil. Nós poderíamos até dourar a pílula um pouquinho, né? Falar esse regime que está sendo estabelecido, já está estabelecido no Brasil. Veja o que o doutor Chiquini traz aqui para a gente, de acordo com a lei A, de acordo com a lei B, com a lei C, e nenhuma lei é respeitada. Absolutamente nenhuma lei. Leis são criadas, quando o Congresso não legisla, o Supremo Tribunal vai lá e dá uma de Congresso, de Câmara, de Senado. Vocês não querem conversar sobre leis? O que já é uma decisão, não conversar sobre alguns assuntos, a sociedade está escolhendo, não queremos debater isso aqui, isso já é uma decisão. O Supremo vai lá, ignora, dá de ombros e legisla. Então, Lacombe, agora a maioria, para ampliar a censura nas redes, e já sabemos o que vai acontecer, né? Primeiro vão censurar um aqui, outro ali, e aí quando entrarmos em 2026, numa corrida importantíssima para o Senado, que todos sabem, a direita domina as redes sociais no sentido de saber usar as redes sociais, porque as redes sociais elas estão abertas para todos. Só que a direita tem uma participação maior nas redes sociais, exatamente porque a velha mídia ficou dominada pelos esquerdistas, ficou dominada pela palavra do monopólio da informação. Isso aqui é a verdade. Foram muitos anos assim. Agora, antes de passar para o doutor Chiquini, Lacombe, eu vou passar já com uma pergunta para ele, e foi a mesma pergunta que eu fiz para o doutor André Marcília no Sem Filtro sexta-feira. O Alexandre de Moraes, ele diz que as redes sociais é um terreno que não é neutro, é um terreno que não é imparcial, é um terreno que tem ideologia, tudo
tem ideologia. E aí eu queria perguntar para o doutor Chiquini, por exemplo, a Globo também tem lado. A Globo também não é neutra, a Rede Globo também não é imparcial, a Rede Globo também tem ideologia. E aí? A Rede Globo vai ser responsabilizada por abusos ou não? Isso só vale para uma ideologia e um lado? A pergunta é retórica. Primeiro que ele confunde neutralidade com imparcialidade, né? Neutralidade não existe. Neutralidade não existe. É completamente diferente de imparcialidade. E veja que essa fala dele de neutralidade e imparcialidade é seguida do ministro falando que é fã, seguidor do regime comunista chinês. Quanta neutralidade. Neutralidade, um juiz não tem, nenhuma pessoa tem neutralidade. Porque todos temos um partido político, todos temos uma opção política, um time do coração, uma opção sexual, todos. A questão é, agente público tem que ser imparcial. Neutro ninguém é. Neutro é sabão. Diferente de neutralidade, que ninguém tem, o juiz deve ser imparcial. O que é ser imparcial? É ser alheio às partes, o que me parece que está faltando na Suprema Corte. O que é ser alheio às partes? É não demonstrar lado. Veja que nesse processo da trama golpista, em vários momentos, nós temos um juiz que não é neutro, e nem podemos exigir que seja, porque ser humano não é neutro, mas esse juiz não é também imparcial. Por quê? Porque ele não tem como parecer imparcial. Ser imparcial é parecer imparcial, é mais ou menos como a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu pergunto, o Flávio Dino consegue parecer imparcial? Não. O Barroso consegue parecer imparcial? Não. Então, se eles não conseguem parecer imparciais, eles não são imparciais. Esse é o ponto. A imparcialidade, ela está estritamente ligada ao parecer ser. Então, o juiz tem que parecer ser imparcial. Ana. Ó, superchat do Marçal Camargo. Salve, meus queridos. Liberdade regulada é ditadura, né? Liberdade regulada é isso, não é liberdade. E Chiquini, aproveito, daqui a pouco a gente se despede de você, vamos entrar aqui nos noticiários, né, internacionais, nas notícias internacionais. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet com o artigo 19, os crimes de injúria, calúnia, difamação, os crimes cibernéticos. Precisa realmente mexer em alguma coisa ou do jeito que está, daria para funcionar? Lacombe, olha só, de fato não existe direito fundamental, direito individual absoluto. Isso é verdade. Nem a vida é um direito absoluto. Não existe. A vida pode ser tirada, segundo a nossa Constituição Federal, em caso de guerra declarada com um país estrangeiro. Então, de fato, nenhum direito ele é absoluto. Porém, entretanto, todavia, toda vez que um direito individual for restringido, isso exige ordem judicial. Por isso que interceptação telefônica, busca domiciliar, quebra de sigilo de dados bancários, essas diligências têm como consequência a restrição de direitos fundamentais. Por isso que elas dependem de ordem judicial. Isso é um Estado de Direito. Estado de Direito é, para que se possa restringir direitos de alguém, exige-se uma decisão judicial. Chamamos isso de cláusula de reserva de jurisdição. E é isso que o povo quis no caso do Marco Civil da Internet. O povo criou uma lei de 2014 dizendo que só ordem judicial pode restringir o direito à liberdade de comunicação. Exatamente isso que diz o Marco Civil da Internet. O artigo 14 diz: se ordem judicial mandar a plataforma tirar uma postagem do ar, a plataforma tem que tirar a postagem do ar, sob pena da plataforma ser responsabilizada. Tá perfeito esse texto. Foi o povo que editou essa lei. Isso é uma lei. O Poder Legislativo, que é o povo, editou uma lei. Perfeito. Acontece que esse sistema, vamos dar nomes aos bois, né?
Esse sistema atual, que quer limpar o trilho para a eleição de 2026, essa é a verdade, eles sabem que, pelo Congresso Nacional, eles não vão conseguir censurar as redes. Então, o que eles fazem? Eles vêm por uma canetada do Poder Judiciário, que não é um poder criado para legislar, eles vêm numa canetada e dizem exatamente o seguinte: não precisa mais de ordem judicial para tirar uma postagem do ar. Aqui está. Essa é a decisão da Suprema Corte sobre a regulação das redes. Isso é censura. É importante que o Brasil conheça isso daqui, a gravidade disso. Não precisa mais de ordem judicial para tirar uma postagem do ar. Basta uma notificação extrajudicial apontando que aquela postagem ela é discurso de ódio, ela é fake news ou ela é antidemocrática. Vejam a gravidade disso. Uma mensagem de WhatsApp pode ser uma notificação extrajudicial. Um e-mail pode ser uma notificação extrajudicial. Onde que está o grande risco aqui? Segundo essa decisão do STF, qualquer notificação extrajudicial a uma plataforma, qualquer pessoa, tá? Qualquer notificação extrajudicial por e-mail, por WhatsApp, que apontar um conteúdo como desinformação ou discurso de ordem, ou discurso de ódio, desinformação, discurso de ódio, a plataforma pode tirar esse discurso do ar. Só que aqui vem a sacada. Olha a fraude dessa decisão. Essa decisão fala, pode tirar do ar. Só que, se a plataforma não tirar, será indenizada. Vejam o risco disso daqui. A plataforma é uma empresa privada. Vocês acham que a plataforma vai colocar seu patrimônio em risco por desconhecido? Primeiro que no Brasil não existe lei regulando o que é discurso de ordem e o que é desinformação e o que é uma fala antidemocrática. Esse é o primeiro ponto. O Brasil não regulamentou ainda essas palavras. Não existe no Brasil. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe, no Brasil não tem. Por exemplo, o furto. Desordem informacional, fake news, discurso de ódio, não diz nada. Antes do STF entrar nesse ponto, Lacombo, tinha que o Congresso Nacional editar o que é discurso de ódio. Por exemplo, furto. O Brasil sabe o que é furto. Subtrair coisa alheia móvel. Se for com violência ou grave ameaça, é roubo. Agora, discurso de ódio, ato antidemocrático, desinformação, não existe lei no Brasil, ou seja, a plataforma não sabe mensurar o que é um discurso de ódio, não é. Ou seja, chegando uma notificação para a plataforma não sabe o que é discurso de ódio. O que a plataforma vai fazer? Se proteger. A plataforma vai tirar imediatamente o conteúdo do ar. Porque a plataforma não vai colocar a sua empresa, não vai se colocar em risco por um desconhecido. Aqui que está a sacada, ou seja, a esquerda vai passar o dia inteiro mandando e-mail para as plataformas, denunciando conteúdos como desinformação, discurso de ódio. A plataforma que não tem pessoal para fazer essas análises não vai fazer essas análises porque a legislação é omissa quanto a isso, vai ficar tirando. Ou seja, aquele vídeo do Nicolas, se alguém mandar um e-mail pro Instagram dizendo que aquele vídeo é desinformação, vocês acham que o Instagram vai fazer um filtro para ver se aquela informação do Nicolas procede? Não, vai imediatamente tirar esse vídeo do ar, sob pena de, segundo o STF, ser responsabilizado civilmente. Está aqui a censura. É uma decisão censuradora, sim, porque viola a Constituição. Só uma decisão judicial pode restringir alguém. Porém, sabe por que eles precisam mudar isso? Porque quando você pede para tirar, hoje é assim, até essa decisão do STF. Quando você pede judicialmente para a plataforma tirar uma postagem, isso cai para um juiz de primeiro grau, um juiz que fez um concurso, um juiz que não veio nomeado por um partido político, um juiz que vai fazer uma análise minuciosa do conteúdo em relação à Constituição Federal. E o juiz vai negar o pedido de tirar do ar esse conteúdo, porque o juiz vai falar liberdade de expressão.
O juiz vai defender os direitos e garantias constitucionais. Vejam a blindagem do sistema. Querem tirar das mãos do Poder Judiciário sério, porque o Poder Judiciário de primeiro grau é um Poder Judiciário sério. Eles querem tirar, esvaziar esse poder dos juízes e deixar nas mãos do sistema. O sistema é que vai decidir o que pode ficar no ar ou o que não pode ficar no ar. Veja, tudo é muito bem pensado por essa esquerda que deu um golpe. Criar o 8 de janeiro para amedrontar o povo, punir inocentes com penas mais altas que criminosas, processaram Bolsonaro e os bolsonaristas para prendê-los e tirá-los da urna em 2026 e agora vão calar o único local que resta ainda ao povo para defender a democracia. Quem deu um golpe foram esses que dizem terem agido com contragolpe. Foi uma ficção de contragolpe para dar um golpe, Lacombe. O golpe foi dado, a censura chegou. Lacombe, nós temos que começar a pensar, eu acho, principalmente para 2026, os brasileiros começarem a abrir contas na Truth Social, né? Que é a plataforma, a rede social do Donald Trump. Falando isso no chat e no superchat. Tem que começar, eu já tenho conta lá, é mesmo @ o presidente Bolsonaro tem, as pessoas precisam começar, porque o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai derrubar a plataforma social do presidente dos Estados Unidos? Depois de tudo isso que está acontecendo, sendo exposto aqui em relação à ditadura do Alexandre de Moraes para o governo americano, Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, enfim, nós temos que já antecipar esse passo, porque, como o doutor Chiquini disse, eles vão ainda decidir o que é discurso de... Não interessa, isso é como os americanos falam, it's immaterial, não interessa porque eles vão censurar, eles vão calar, eles vão derrubar com milhares e milhões de notificações. Então, nós temos que começar a também migrar para a Truth Social, porque o WhatsApp vai cair, o Instagram, o Twitter, né? O antigo Twitter, agora é o X, porque eles precisam, de qualquer maneira, parar esse movimento na direita no Brasil, que entendeu, depois de todas essas atrocidades jurídicas, que o passo constitucional, republicano e correto para frear esse tipo de barbárie é o Senado. E eles vão, sim, minar esse debate para o ano que vem, de qualquer maneira. O Laércio mandou um superchat falando exatamente sobre isso. A direita em peso deve migrar para Truth Social, até porque haverá um movimento, talvez, de autocensura das redes sociais, né? Talvez nem seja necessária a notificação extrajudicial, a partir do momento que os sensores dentro das plataformas identificarem isso aqui pode dar problema, qualquer hora vai chegar uma ordem para a gente tirar, é melhor tirar logo. Então é uma situação realmente extremamente delicada. Às vezes, Lacombe e doutor Chiquini, essa autocensura, às vezes nenhuma notificação. Se um algoritmo detecta isso aqui vai perturbar o Supremo, o algoritmo da rede social pode colocar um aviso. Talvez esta sua postagem fira blá, 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 blá. A pessoa vai deletar a postagem imediatamente. A pessoa vai ali e fala, não quero confusão, eu vou deletar. Então, nós temos que começar a migrar para a Truth Social. A rede social tradicional acabou. É a última semana de rede social. Acabou. Mandando um e-mail para as plataformas, eles vão imediatamente tirar a postagem do ar. Eles não sabem o que é discurso de ódio, eles não sabem mensurar o que é fake news, eles não vão se dar o trabalho de verificar se aquela informação é correta ou não querem se indenizar, eles são uma empresa privada, eles não querem se colocar em risco de serem processados. Receberam um e-mail, que é uma notificação extrajudicial, dizendo, esse conteúdo é discurso de ódio, eles vão imediatamente tirar do ar, isso é uma certeza. É a última semana, Lacombe, Ana, de rede social, acabou, rede social no Brasil não tem volta mais.